Fala galera, Cilada aí no ar, Dedes Nakayama falando, e hoje nós vamos falar de Final Fantasy XV. É uma análise desde quando ele se considerava Final Fantasy 13 Versus até Final Fantasy XV, aonde ele desembocou no final das contas. Então vamos lá, vamos ver qual é, pega uma pipoca e fica ligado que esse vídeo é interessante. Mas como diz o grande poeta, A de amor, C, não, mas como diz o grande poeta, A de amor, B de baixinho e C de coração. Não era isso, cara. Como diz o grande poeta, nem tudo são flores. Então nós temos aqui belos pontos polêmicos e negativos que nós vamos trazer pra você. Saca só. Bom, primeiramente a gente tem a história um tanto espaçada e um enredo cheio de buracos, mas isso se deve à famosa fábula Nova Crestalis. Como vocês devem saber, Final Fantasy XV, antes de ser Final Fantasy XV, se chamava Final Fantasy Versus 13. Isso tudo foi um remendo. Final Fantasy Versus 13 foi programado, começou a ser programado em 2006 e Final Fantasy XV foi lançado 10 anos depois, em 2016. Versus foi programado para a plataforma de PlayStation 3, enquanto o 15 saiu para PS4. Eles tiveram que mudar todo o gráfico, tiveram que mudar todo o motor gráfico, tiveram que fazer cortes, tiveram que mudar o enredo. Para vocês terem noção, o Noctis, que é o personagem principal aqui do nosso game, ele era o vilão no Final Fantasy Versus. Olha que loucura! Então eu acho que eles não conseguiram centralizar a história de uma forma legal. Não dá para passar muito bem. Muitas coisas a gente tem que deduzir, supor ou entender porque ele não deixa claro. Ou se ele deixa claro, ele vem trazendo de uma forma muito pequena, muito miúda. E não dá. A impressão que você tem quando você está jogando o jogo é que você tem algumas sequências que estão incompletas. Sequências que você espera, que fica claro que vai trazer um desfecho incrível. Mas no final das contas, o que você tem é um corte. É absurdo, existe uma sequência onde você está prestes a conseguir o Summon de Gelo, Shiva, o famoso Summon de Gelo, Shiva. E do nada chega uma personagem lá que você já conhecia, a Gentiana. Do nada ela chega e se revela Shiva, dá um beijinho, congela tudo, pronto, foi Shiva. E a grande Shiva que estava lá fora, que você vê, tá morta e não se explica porquê, não se sabe como morreu, Shiva tá morta. Em alguns momentos, personagens simplesmente somem, dizendo que vão fazer alguma coisa e voltam depois e nem se fala, nem se pergunta o que aconteceu, como é que eles voltaram diferentes. Enfim, a impressão que você tem é que tem um enredo lotado de buracos. Um exemplo é o Gladius. O Gladius chega um certo momento do jogo que ele pede para se ausentar, ele se ausenta, passa algum tempo fora. Quando ele volta, ele vem com uma cicatriz enorme no rosto. E o game termina e você simplesmente não sabe da onde aquilo surgiu. Temos a esperança de que a resposta disso venha numa DLC. Tem outro cara que também se ausenta. Quem é? É o Ignis? Não. Não. É aquele É o Prompto. Não, ele nem que ele se ausenta. Ele tá na batalha lá e ele volta cego. No caso, o Ignis volta cego e não se sabe o que acontece. Como é que ele ficou cego? Exatamente. E o Prompto tem uma hora que é justamente um pouco antes de você conseguir Shiva. Ele cai do trem. E quando ele reaparece preso lá na cidade que você tá indo já. Você chegou lá antes de você, certo? E tá preso e tipo, cara, o vilão verdadeiro do jogo, que na verdade é o Ardyn Izunya. Ardyn Izunya, que você não sabe se ele é realmente vilão ou se ele é um antagonista só e tá te ajudando. E, por exemplo, você sabe que é obra dele, porque, enfim, o Ardyn tá lá falando, tá manipulando todo mundo, mas, enfim, você pega lá o Prompto e tal, você consegue resgatar ele, você sabe que foi o Ardyn que levou ele lá, mas você não sabe o que aconteceu nesse meio tempo, cara. E nesse meio tempo é feita uma grande revelação sobre a origem do Prompto. Que ele é de Nilfheim, que ele é
natural de lá, que nasceu lá, que ele tem um chip, que ele iria ser treinado para ser um guerreiro. Não sei se os guerreiros se transformam naqueles robôs no Street. Eu li, eles não era que ele fosse ser Magitech, ele ia ser um dos guerreiros do Império, só isso. Enfim, ele ia ser treinado para ser um dos guerreiros do Império, e isso aparece assim, tipo, em questão de 15 segundos. Ele chega lá, bota o chip pra botar, nasce lá. A galera, tudo bem, beleza. Sendo que isso merecia, sei lá, uma cutscene de pelo menos uns 5 minutos. Explicando, né, sobre a origem dele, sobre, né, enfim, várias coisas. Ficou um mistério grande. Outra coisa sobre o Prompto, né, quer dizer, pode não ser sobre o Prompto, mas os boatos são de que é sobre ele. Chega uma parte no jogo em que você entra numa caverna e você encontra uma Naga. E simplesmente essa Naga fala com eles como se já conhecesse eles, sendo que ela não apareceu em nenhum momento do jogo, certo? E olha pra eles e fala, você não lembra de mim? E eles falam, não lembro, nossa, mas sou eu, meu bebê. E aí eles começam a lutar contra essa Naga, eles têm que matar essa Naga e fica... Por isso mesmo. Existe um boato que essa Naga seria a mãe do Prompto. Alguma coisa do tipo, mas isso é só um boato que, convenhamos, eu acredito que é verdade. Porque 2016, o ano em que saiu Final Fantasy XV, foi o ano em que os boatos foram confirmados. Vocês sabem disso. No final das contas, o que a gente tem com Final Fantasy XV é uma grande colcha de retalhos, né? Que iria ser Final Fantasy Versus 13. Quando o jogo começou quando começaram a sair vários trailers, né? Os trailers, né? Trailers do Final Fantasy Versus 13, a galera ficou animada, ficou uma hype gigantesca. Existiam várias cenas, lutas, entendeu? Armas e personagens que, quando houve a transformação para o 15, simplesmente desapareceram, cara. Uma dessas transformações muito interessantes, vocês podem ver que o Noctis, na qualidade de vilão, em Versus 13, tinha olhos vermelhos, tinha suas roupas diferentes. O Gladius também tinha roupas diferentes, não tinha tatuagens. O Prompto não utilizava pistolas, ele usava rifles. E o Ignis também tinha uma forma diferente, tinha toda uma estrutura, um estereótipo diferente. Outra coisa é a arma que o Noctis utilizava. Entre o punho da espada e a lâmina, existia uma coisa que parecia um motor de motocicleta. E aquilo sumiu. Aquilo era muito legal. Pra mim aquilo era muito marcante. Tinha muita coisa legal que estava presente em Final Fantasy Versus 13 que não foi aproveitado, que simplesmente foi cortado. É verdade. E um desses trailers, uma das cenas, é uma luta dentro de Insomnia, que é a capital de Lucis, onde está lá o Noctis lutando com o pessoal de Nilfheim. Mas quando você vai pro game, o game começa. Quando o game começa, eles já estão fora da cidade. Quando Nilfheim ataca, eles já estão na estrada, com o carro no prego, na oficina. Então é longe. Como é isso? Me diz. O resultado final trazido para o Final Fantasy XV são modificações realizadas do enredo original de Final Fantasy Versus 13. No enredo original de Versus 13 a gente tinha, na verdade, não só um cristal, cada região do mundo tinha seu cristal. São 4 regiões, no total 4 cristais, e os 4 estariam intactos. Nessa transformação de Versus 13 para 15, sobrou apenas o cristal do reinado de Lucis, que seria o grande causador da dita Guerra Fria que estava acontecendo, mas que logo depois foi desmascarada. No fim das contas, em Versus 13, a gente tinha um enredo que girava em torno da deusa Etro, que é a deusa da morte, que é a deusa que rege a magia ali em Lucis, né? Lunafreya, que é a oráculo e também noiva de Noctis em Final Fantasy XV, em Versus 13 se chamava Stella, e ela e o Noctis teriam o poder de ver a morte nas pessoas. O enredo se giraria em torno dessa ideia da morte, até por isso que todos os nomes dos personagens praticamente remetem a alguma coisa obscura, né? Noctis, Nyx, Lunafreya, Insônia, sempre alguma coisa a ver com sono, noite e morte. Nessa transformação,
o que Final Fantasy XV trouxe de Final Fantasy Versus 13 foi as roupas obscuras, tanto que houve vários memes e brincadeiras dizendo que os meninos, os 4 protagonistas... Pareciam boy band, etc. E parece mesmo, viu? Na boa, parece mesmo. Implicando com eles, cara, implica com tudo, cara. Depois sou eu que reclamo de tudo. Então houve muita reciclagem de Versus 13 e essa reciclagem ficou muito clara no final das contas e infelizmente resultou nesses retalhos que a gente acaba vendo, esses furos de enredo, muito provavelmente. Fora que, em alguns trailers, por exemplo, na E3, a gente podia assistir a luta do Noctis contra Leviathan. E a luta era muito mais frenética. Quando você vai assistir isso no jogo, é tão parada e muito provavelmente foram os problemas que a Square enfrentou na hora de adaptar o jogo para PS4. Houve um problema confirmado por uma das pessoas que trabalhava na Square, que postou no 4chan, problemas que o Luminous Engine acabou causando nessa passagem, nessa transformação da equação do jogo de PS3 para PS4. Mas galera, assim, não foi uma simples adaptação, foi uma coisa ridícula, de tão tosca. Por exemplo, você ia lá lutar com o Leviathan, parecia mais, lembrava um Shadow of Colossus, lembrava um Castlevania Lord of Shadows, onde você vai, sai escalando o colosso, sai pulando de destroço em destroço. E não, no final do game, isso aí tem um trailer, a gente bota o link também aqui pra você assistir esse trailer. No final do game, tem apenas ele lá voando com um monte de espada e o diabo da cobra do Leviathan lá voando de um lado pro outro lá, lesado, parece que tá fumado e tal, e não faz nada. Nada! Infelizmente, um ponto também muito forte é que não ficou muito bem explicado os motivos do Ardyn. Sabemos que ele foi o primeiro monarca, o primeiro detentor do poder dos reis de Lúcis, dos reis de Lúcis, mas ficou muito estranho, não sabemos muita coisa sobre a maneira como ele pensa, a maneira como ele lidou com tudo isso. Sabemos apenas que ele acabou sendo dominado pelas mesmas forças que ele curava. Mas realmente ficou mal explicado, realmente ficou muito espaçado, obscuro, não ficou bem explicado, e isso é bem triste. Assim. O que foi um grande erro, porque pelo menos pra mim o Ardyn possuía um potencial como antagonista muito grande. Cara, eu adorava aquele jeito sádico dele, aquele jeito dele ir lá ajudar os garotos e tal, alisar pra depois tacar o tapa, tá entendendo? Cara, aquilo ali era ótimo. Ele fez um vilão muito presente. Porém, o background dele, como você falou, foi esquecido. Bem, galera, como vilão da história, a gente tem o Imperador de Niflheim, Edolas, que ele tenta entrar em acordo, como a gente já explicou, e acaba traindo o reino de Lúcis no dia na assinatura do acordo. A questão do acordo foi apenas uma forma que ele conseguiu de se infiltrar dentro da barreira e destruí-la por dentro para que o seu exército adentrasse a capital. Você vê isso bem legal no filme Kingslayer. Ocorre que isso tudo é fachada. E Edolas não é o real vilão do game. O real vilão do game é o Ardyn, que é o chanceler de Niflheim. Mais na frente você tem a oportunidade de lutar com Edolas, você derrota Edolas, que simplesmente, sem ver nem pra que, se transforma num monstro. E quando você nota, Niflheim está dominada e sendo controlada por Ardyn. E ali você descobre que ele é o verdadeiro vilão. E que usou, na realidade, o Império, né, para conseguir. Como trampolim para conseguir o que ele queria. Outra coisa que ficou mal explicada nessa história é porque o sexto deus, que lá, o que em alguns Final Fantasy é chamado de Summon, em outros chamado de Esper, e esse eles tratam como deuses mesmo, que entre eles entram Titã, Ramun, Shiva, Bahamut, Leviatã e Ifrit. Porque o sexto deus, no caso Ifrit, estaria do lado de Ardyn, estaria do lado do antagonista, lutando por ele, sendo, sei lá, Não houve explicação sobre isso, simplesmente. não houve. Tava lá, num trono lá, aí você derrota Ifrit e depois de Ifrit vai lá lutar com Ardyn e tal. Acordei, sou Deus, estou afim, quero matar os outros, quero estar do lado do Ardyn, mas não vou explicar por quê, porque
todo saco cheio hoje, quero ouvir Lady Gaga, vou sentar no trono e fingir... Não, e pior é que essa é a cena inicial do jogo. Você começa o jogo, essa é a cena onde você vai enfrentar Ifrit. Só que você não sabia que era Ifrit. Lá no final você chega pra enfrentar Ifrit e você fala, nossa, isso aqui tem alguma coisa a ver com a história principal do jogo, agora vai vir as revelações. Não, tu derrota ele. Você pensa que na verdade é Ifrit que tá por trás de tudo. Você pensa que ele tá por trás de tudo. Por trás até mesmo do Arjin. Mas não é, só tava lá. E convenhamos, ele é o Summon muito mal feito, cara. Foi ridicularizado, certo? Ele não é tão colossal quanto os outros. Ele não aparenta ter tanto poder. A imagem dele não foi tão bem trabalhada. Ele só é um cara lá vermelho com uma tanga e um chifre. É tipo Satanás. E só, cara. Isso nunca aconteceu. Ifrit era um dos melhores. Era uma das melhores summons até agora, cara. A única coisa que se sabe sobre ele, que o Adin fala, é que ele não divide o mesmo apreço que os outros deuses têm sobre os humanos, para com os humanos. E termina aí a explicação. Fora que alguns personagens que aparecem no jogo simplesmente somem. Eles somem. Personagens de grande importância, personagens que apareceram no filme e que depois vão ali pra orientar eles. Não dão as notícias, somem no enredo. Você não sabe mais dele, cara. Eu acho que você tem o número de telefone dele, tá? Mas ele só some. Fora um espaço gigantesco de 10 anos que você não sabe por que simplesmente ele dormiu e acordou 10 anos depois e foi encontrado na estrada por uma pessoa que ele conhecia, que reconheceu ele de longe na hora. Como quem tá... Não, muita coincidência. Eu acordei no meio de uma caverna, eu tô saindo na estrada, vou encontrar uma pessoa que eu vi que era criança na estrada, num caminhão que me reconhece de longe, para como se tivesse que me buscar. Olá, Príncipe Noctis. Fora isso, Final Fantasy XV é um jogo maravilhoso, que se vale a pena jogar. E se vale a pena jogar justamente porque o enredo traz finalmente de volta o velho plot da magia contra as máquinas. Pelo menos de fundo. Esses foram os pontos negativos. Mas agora, nós temos algumas curiosidades muito legais para você. Continue assistindo. Ignis. Quem é Ignis? Da onde ele vem? Quem é a família dele? Por que Ignis está servindo ao rei? Como assim? Não sei. Prompto foi sequestrado. O que diabos aconteceu com Prompto? Da onde veio Prompto? Qual a história de Prompto com Nilfgaard, já que ele vem de lá, já que ele tem um chip? Como assim? Galera, nós temos aqui algumas imagens bem legais. Uma delas é a seguinte: a Sindhi, a mecânica que é a sex symbol do game, pelo menos para alguns, a gente tem uma imagem que, lembrando, isso é apenas um boato, que a Sindhi no Versus 13 originalmente era para ser um homem. Você quer que eu ache legal? O Globo Repórter. Fulano, da onde veio? Quem era a família dele? O que aconteceu com ele? Isso e tudo mais aqui nesse lado aqui. Tudo isso nessa sexta-feira. Uma coisa muito importante pra você que você agora deve ter assistido Kingslave é que o Nyx é muito mais legal que o Nox. Eu ia falar disso, cara. Cara, qual a necessidade da galera ficar morrendo? Por favor, mano, por quê? Tudo bem, eu entendi e tal, que o plot do game é aquele que eles adoram a deusa da morte e tal, a questão da morte e da vida, de morrer para dar um futuro para aqueles que permanecem vivos, e todo mundo morre, todo mundo. Mas qual a necessidade disso, cara? Eles produziram um filme com o Nyx, que, convenhamos, é um personagem muito mais carismático e com um potencial muito maior do que os outros 4 juntos, e o cara simplesmente não tem nenhuma participação no game. Ele foi feito pro filme, foi lá, morreu. Nasceu e morreu no filme. Imaginemos o seguinte: se em Final Fantasy Versus 13 Noctis era para ser o vilão, será que ele seria ou não um personagem jogável? Eu acho que sim. O meu palpite é de que você jogaria com o Noctis como personagem principal.
E no final, você realmente, ou perto do final, você realmente ia perceber que ele era o vilão. E que você, esse tempo inteiro, estava, já que o nome era até esse, Versus 13, ou seja, o outro lado, entendeu? Você estava realizando os objetivos do antagonista do game. E nisso, sendo dessa forma, qual seria o papel da Lightning em sua turma? Não sei. Não se sabe. Mas, tipo, pra mim, o enredo parecia muito mais atrativo. Os personagens pareciam muito mais consistentes em Final Fantasy Versus 13. O The Games Award, que é uma cerimônia de premiação de games, de videogames em geral, que diz quais são os melhores games do ano, ocorre mais ou menos em novembro, por aí, no finalzinho do ano. O que é que a galera da Square fez? Ela deixou para lançar em outubro Final Fantasy XV, adiou por mais ou menos um mês e meio, 2. O jogo só saiu em dezembro, logo ele não participou do The Games Award de 2016. Ele vai ficar para participar do ano de 2017. Então eles vão ter tempo de fazer patches de correção, eles vão ter tempo de fazer DLCs durante um ano inteiro, e eu aposto que apesar de tudo isso que nós falamos, de todo esse remendo, eu aposto com vocês como nesse ano, 2017, ele leva o prêmio de melhor game do ano. Porque apesar de tudo, continua sendo Final Fantasy, continua sendo maravilhoso. Bem, gente, foi isso. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu. Falou.